Ok. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou comandando a sala aqui, né? E o Renzo está num período de férias dele. Ele volta amanhã para São José dos Campos. Ele foi para Python Sul e aproveitou para emendar para ficar lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Que é coisinha chata. E aí, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre RESTful API. A ideia seria já também falar, vamos ver o que a gente consegue, mas seria já também falar disso aplicado a partir com Django e com Django REST Framework, mas confesso para vocês que é assunto para encrenca. Então, nós vamos começar isso hoje e devemos terminar, acredito eu, um pouco. Todo mundo está me ouvindo bem, a coisa está boa. Eu vou cortar minha imagem para a minha imagem para economia de banda somente. Qualquer coisa a gente vai estar com o microfone aí. E vou compartilhar minha tela com vocês agora. Eu vou, acho que... Vocês estão vendo o que aí? Estão vendo o Blue Jeans mesmo ou estão vendo o meu slide? Pode falar, gente. Aí, acho que agora está o meu slide, né? Beleza, slides. Ok. Bom, então nós vamos falar então sobre REST APIs com Django e Django REST Framework, né? O poder, né? Uma forma poderosa de implementar REST APIs. Eu tinha colocado lá no Telegram que eu escrevi os slides em inglês. Na verdade, eu estou pensando em transformar isso depois num artigo. Então, eu já comecei a escrever em inglês para poder ficar mais fácil a converter isso para o artigo. Ok? Bom, vamos lá. Aqui nessa introdução nós vamos fazer o quê? Eu vou introduzir, na verdade, os passos que nós vamos seguir na apresentação de hoje. Ok? Então nós vamos falar sobre o que é a REST, né? O que são as constraints do REST, ou seja, as restrições do REST. E, por incrível que pareça, apesar do nome restrições, né, constraints, na verdade são mais diretrizes de libertação do que de boa noite, Ali. São mais de libertação do que de te fechar mesmo, né? Não. Aí vamos falar sobre fundamentos, né? As fundações do REST. Na verdade, são dois conceitos fundamentais para compreender o REST, além das constraints, obviamente, né? Na verdade, vou apresentar uma tabelinha bem sucinta para dizer o que um pouco de diferença do que é o REST e do que é o SOAP. E vamos para vou falar de boas práticas, né, do uso do HTTP que guia o REST, tá? E na verdade esse the best practice aí, essas boas práticas do HTTP são 4 diretrizes que eu vou depois esmiuçar nessas algumas práticas para usar os recursos, né, usar os nossos recursos. E apresentar as referências que eu me baseei para fazer esses slides. Galera, é o seguinte, de vez em quando, fala, beleza, estou entendendo, ou me interrompo para fazer pergunta usando o microfone mesmo, porque eu estou vendo só a minha tela e se eu cair e sumir todo mundo, eu não vou saber. Beleza? Cair? Beleza, Riso. Pode Beleza. deixar que a gente fala. Beleza, então. Tá? E como eu estou olhando só a minha tela, procure usar mesmo o microfone, porque demora um pouquinho para eu voltar para o aplicativo do Blue Jeans para ver o chat.
E outra coisa, não só nisso, né? Se tiverem dúvidas do que eu estou falando e tudo mais, podem interromper e fazer pergunta, que é para a gente bater papo. Eu só vou meio que direcionar a coisa, ok? Outra coisa, eu também estou estudando isso, então não é assim, eu não sou o suprassumo do sucesso em REST ou RESTful, né? Mas a gente vai trabalhando junto aí. Qualquer coisa é só gritar. Então, o que é REST? Esse termo, na verdade, ele tem origem na tese de doutorado do Roy Fielding, tá? Essa tese, inclusive, está nas referências nossas aqui. Depois eu vou disponibilizar esses slides também, tá? O Roy, ele é um dos autores, né, do protocolo HTTP. Então, dentre eles, acho que são 3, e o Roy Fielding, né, Roy para os íntimos, é um dos autores do protocolo HTTP. E o REST, ele vem dessa palavra, né, do estado ou transferência de estado representacional, estado de transferência representacional, depende muito como queiram traduzir esse representational state transfer, né? Pegando aqui as 2 primeiras letras do representational e depois ST do state transfer. Tá? REST ou RESTful? Bom, o que a gente está fazendo aqui agora, que é discutir sobre essas, que a gente vai ver depois, são as constraints, ou seja, são as restrições, são as diretrizes e tudo mais, a gente está falando de REST. Quando a gente implementa uma API, a gente faz a programação, seja em Django, Python e Django, seja em Node.js, seja na linguagem que for, a gente está implementando, então, uma API RESTful. Tá? Então, basicamente, é trocar 6 por meia dúzia. Então, REST é quando você está falando da arquitetura e RESTful é quando você está falando da implementação propriamente dita dessa arquitetura. Ok? O Roy ele propõe, então, algumas constraints, algumas restrições que definem o que é essa arquitetura do REST. Vamos a elas. A primeira constraint é o client-server, né? Ou seja, cliente-servidor. O principal propósito dessa constraint é separar a responsabilidade de cada parte da aplicação, ou seja, a parte que é do cliente e a parte que é do servidor. Ok? E aí, o que acontece é que, fazendo essa separação, nada que concerne a interface do usuário ou estado do usuário, né, interfere no servidor e, com isso, o servidor pode ser por exemplo, uma das questões é que ele se torna mais escalável. Então, por exemplo, a gente tem uma API, exemplo, o Twitter, tem a API do Twitter. Tem o site do Twitter lá, tem aquela carinha do site bonitinho. Com sobrecarga de usuários que aconteça, o que vai acontecer do lado do servidor? Vai precisar escalar o servidor, subir mais servidores para dar conta do número de usuários. A parte do front-end fica intacta, ninguém mexe nela. Né? Não precisa mexer, por quê? Porque está separado cliente-servidor. Então, essa constraint, né, essa restrição cliente-servidor, ela vai auxiliar nisso. Né? Então, servidores e clientes, eles podem ser, inclusive, desenvolvidos de forma independente, porque um não depende, um não está atrelado ao outro de uma forma direta, né? Que se você mexer em alguma coisa no servidor, bagunça o cliente e vice-versa. Se mexer em alguma coisa no cliente, vai bagunçar o servidor. Então, não tem uma ordem de importância isso aí, tá? Eu estou colocando as constraints, né, as restrições. Não tem ordem de prioridade, nada. A única coisa que aqui ficou por último é que é a única que seria opcional dentro de uma implementação chamada RESTful. Quando você vai programar uma API, para você chamar essa API de RESTful, você tem que estar seguindo
essas constraints. Vale lembrar que uma coisa que o Renzo colocou estou lendo em inglês já falando Renzo, olha que coisa louca. O Renzo colocou lá no Telegram, é que isso são orientações. Apesar de falar de restrição e tudo mais, isso são orientações. Não significa que se você não fizer, não seguir uma dessas restrições, você vai fazer algo totalmente escabroso ou, sei lá, algo que não vai funcionar. Ao contrário, a única coisa é que não vai poder, segundo os puristas, se chamar de uma API RESTful, só isso. Tá? Alguns autores que eu consultei, eles chamam, quando você não segue literalmente todas as constraints, né, seria uma API HTTP somente. O detalhe é que essas constraints que a gente está vendo agora, começando a ver com a client server, elas são, como é que eu posso dizer, vamos dizer assim, de boas práticas, né, são orientações de boas práticas do uso do protocolo HTTP. Então, basicamente, o que o Roy Fielding fez, né, depois de ter criado, junto com mais 2 ou 3 autores, não me lembro agora todos os nomes, depois de ter criado o protocolo HTTP, ele percebeu que o protocolo não era usado da melhor forma possível. Então, na tese de doutorado dele, ele criou o REST como uma orientação de como usar da melhor forma possível o protocolo HTTP. Por isso que as constraints que ele propõe, que são essas que a gente começou a ver agora, elas são mais libertadoras do que aprisionadoras. Elas não são um dogma a ser venerado, né? Ou seja, se você pode fazer muita coisa, e a gente já, com certeza, depois a gente pode conversar, a gente já fez muita coisa que não seguia essas constraints, né? E que funciona, passa pelo protocolo HTTP e não tem problema nenhum. Ok? Stateless. Esse é famoso, na verdade, porque todo mundo fala que a web é stateless, ou seja, ela não tem estado, ela não preserva estado, né? Essencialmente, isso significa que o estado de uma requisição está contida nela mesma. Nenhuma requisição anterior a essa requisição, vamos dizer, a requisição A, nenhuma requisição antes da requisição A é sabida pela requisição A e nenhuma requisição posterior à requisição A sabe do que aconteceu com a requisição A. Essa é a ideia do stateless, né? Do sem estado. Né? E, obviamente, isso significa que todas as informações de estado da requisição têm que ser passadas por elas, seja pela URI, seja por query string parâmetros, né? Parâmetros de query string, pelo corpo da requisição ou os cabeçalhos, os headers, né, do HTTP. Tá? E aí, em REST, o cliente ele inclui essas informações, que aí a gente, né, viu, para que a requisição possa manter um certo estado. Então, é incluído a informação de estado da requisição, é incluída nela mesma. Ok? Tudo bem por aqui? Tranquilo? Tranquilo, River. Beleza, vou tocando, hein? Qualquer coisa, vocês gritam aí. Cacheable. Ou seja, uma das mais importantes é a questão de que ela deve ser, não é deve ser, ela deve poder ser cacheada. Ou seja, você poder manter um cache das respostas, né? Inclusive para melhorar, enfim, todo mundo que mexe com desenvolvimento web sabe que uma resposta rápida, né, é uma resposta muito bem-vinda. Então, se você cacheia certos dados, né, inclusive existe uma possibilidade, tanto no cabeçalho de resposta, quanto no cabeçalho... quanto no cabeçalho na hora de que envia a informação, né, de como que essa questão está do cache. Né? Normalmente na resposta vem que o cache tem uma duração de, por exemplo, 600 milissegundos ou 6.000 milissegundos, né, para dar 6 segundos de cache para aquele cliente, né, para aquele browser, enfim, o cliente, vamos chamar sempre de cliente porque não necessariamente é um browser que vai consumir a API, né? Pode ser uma interface para celular, para
até mesmo para desktop, mas que não necessariamente seja um browser. Então, o cliente, quando recebe a resposta, ele também pode receber, não que é obrigatório, uma coisa no sentido de que é possível fazer, né? É interessante isso, né? Apesar de, dentre as constantes, a gente ter só uma que é opcional, o cacheável é um poder. Né? Você pode cachear. Por exemplo, se você tem uma página estática, né? E você vai cacheá-la, né? Você põe ela no cache, manda, tal. Agora, se você tem uma página, é tranquilo, quer dizer, você não precisa fazer diversas requisições ao servidor, né? A parte que recebe lá do servidor, que recebe a informação, não vai precisar fazer muita busca a banco, enfim, muito processamento para devolver a resposta. Agora, se você tem uma página dinâmica, como uma página de notícias, o G1, enfim, outros sites de informação, lógico que você pode cachear as informações, só que aí o tempo de cache é bem menor para poder atualizar com mais frequência. Ok? Essa é uma das mais importantes das constantes. Elas têm toda a sua importância, não existe uma ordem de prioridade, tanto é que não coloquei ela em primeiro, mas a interface uniforme é extremamente importante. Né? Ela define, então, a interface que vai fazer a interação cliente-servidor. Enquanto eu estudava, e aí se eu falar uma besteira muito grande, vocês me puxem a orelha, mas enquanto eu estudava, o que deu a entender é muito da ideia da interface da orientação a objeto, né? Quer dizer, você não tem acesso diretamente à classe, mas você faz acesso via uma interface. Então, basicamente, essa interface uniforme, o que ela vai fazer? Ela vai meio que ser um intermediário entre cliente e servidor. Por isso, a possibilidade de separar as responsabilidades, né? E ela tem 4 guias principais, né, que vamos dizer assim, que a determinam, não determinam, né, que a qualificam, sei lá, não sei se essa seria a melhor palavra. A primeira, e aí esse resource based, baseado em recurso, a gente vai ver lá na frente que o recurso é um dos principais, dos fundamentos do REST, né? O que é o recurso? Né? O recurso, eu vou ter uma outra definição também mais à frente, mas é tudo aquilo que a gente possa identificar com uma requisição usando uma URI. Né? E a própria URI, o significado agora me fugiu, mas assim, Resource Identifier, esqueci o que é o U agora da URI. Mas é a mesma coisa da URL, a diferença é que em vez de ser location, que é o do L, é identifier, né? Que é o identificador do recurso. Então, o recurso é extremamente importante. Na verdade, tudo numa API, quando a gente vai trabalhar, tudo é voltado para a questão do recurso. A gente vai ver um pouquinho melhor mais à frente. Ok? A gente tem a manipulação dos recursos através das representações. Representação é outro conceito que a gente também vai ver mais à frente, que é extremamente importante. São os 2 conceitos fundamentais do REST, além das constraints, obviamente, que é o recurso, que é aquilo que a gente vai manipular, e as representações, que vamos dizer assim, que é por onde nós vamos manipular. Né? As representações são, de fato, né, são as informações, né, do recurso que a gente está consumindo. Então, e que a gente pode modificar, deletar e etc. Ok? Self-descriptive message, né? Ou seja, mensagens autodescritivas. Né? Cada mensagem inclui informação suficiente para descrever como como processar a mensagem, não só como processar, até mesmo, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem, vamos dizer assim, é uma falha de uso do HTTP, quando a gente não está construindo uma API RESTful, porque a gente acaba usando só os códigos de status code mais básicos. Então, por exemplo, deu certo a requisição, voltam 200, que é ok. Não encontrou, voltam 404.
né, deu erro no servidor, no processamento lá, a gente não sabe nem que erro foi, voltam 500, no máximo 503, que são as mensagens mais comuns que a gente vê por aí, beleza? Então, a ideia é que as mensagens elas devem ser autodescritivas, incluindo informação suficiente para que a gente possa entender o que está acontecendo. Até porque nem sempre quem está consumindo uma API é o ser humano, né? Quando a gente fala do ser humano, o ser humano tem uma capacidade muito grande de pegar uma determinada informação, mesmo que quebrada, mesmo que faltando pedaços, vamos dizer assim, e construir uma ideia do que está acontecendo. Já um equipamento, não, uma máquina não consegue fazer isso. Então, se quem consome essa API é uma outra máquina, então, quanto mais detalhado for a ideia e detalhado não é detalhado exclusivamente no sentido de que tem informação suficiente que um humano possa entender. É usar direitinho as mensagens de erro para que a máquina possa saber o que está acontecendo. E nós também, obviamente, né? E por fim, essa sopa de letrinhas que eles fazem, que é esse Hypermedia as the Engine of Application State, né? O HTOA, sei lá como é que pronuncia esse, tá entre parênteses, que é a maneira de troca de mensagem que a hipermídia vai ser a possibilidade dessa troca de mensagem, seja no corpo né, no corpo da mensagem que está vindo, no parâmetro de query string, no request, né, no cabeçalho de request, e etc. Ou seja, entregar o estado para clientes, né, de forma que ele possa manipular aquilo ali. É muito interessante que muito disso daí dá a ideia do seguinte, por exemplo, eu faço a consulta, vamos dizer que eu faço a consulta sobre um determinado carro, né? Eu estou no site de carros, né? Eu coloco lá carros, barra o modelo do carro, por exemplo, BMW, na verdade é uma marca, né? BMW. Ele me volta todas as BMWs que tem dessa API, ele vai me voltar a listagem dessas BMWs. Só que, vamos dizer assim, cada nome volta como um link, eu possa clicar e ir para a informação daquele carro específico. Né? Vamos dizer que é Ferrari, aí eu tenho lá uma F50, eu clico no F50 e vou para a informação. Essa troca de mensagem por hipermídia que esse HTOAS aí, sei lá se é assim que pronuncia, está querendo dizer. Confesso para vocês que esse é o conceito, para mim, que foi mais difícil de captar, ok? Mas tendo essas constraints, né, e acho que, por fim, não é no fim, não, não é as constraints, isso aí é aquilo que rege a Uniform Interface, né, ou seja, a interface uniforme. Tendo esses 4 conceitos aí bem delineadinho para a gente trabalhar, depois fica tranquilo de implementar, pelo menos a ideia é essa, né? Ficar tranquilo para implementar uma API qualquer que a gente precise fazer. Sistema em camadas, né? O sistema em camadas, então, ele vai consistir basicamente em, como é que posso dizer, em possibilitar a ideia da separação cliente-servidor e poder tornar o sistema como um todo, a aplicação como um todo, escalável em todos os lados, né? E também reforçar, né, dar mais força para as políticas de segurança, né, da gente poder ter intermediários entre cliente e o servidor, de camadas intermediárias que permitam, então, a escalabilidade, implementar um load balance, enfim, tudo que for necessário para que a gente possa tornar a nossa API segura, mais segura, também, como é que fala? Tem a questão da segurança, mas também tem a questão da estabilidade, né? De ter estabilidade
da API, ou seja, tem várias camadas que possam ser usadas para controlar, então, nossa API, né? E esse é o único que é opcional, que é o código por demanda, né? Que o servidor pode temporariamente estender e customizar certas funcionalidades em que o cliente, transferindo para o cliente lógica e que seja executada no próprio cliente. E aí ele dá como exemplo aí, em quem eu peguei essas informações, dá como exemplo, por exemplo, algo que seja executado ou no JavaScript ou por um applet Java. E eu fiquei muito na cabeça isso, a ideia de, por exemplo, quando a gente faz aplicações reativas, né, que hoje está na moda essa palavra, usando um Vue.js ou um React, um Angular, em que você tem implementações reativas e então alguma parte da lógica de apresentação e de busca dos dados está no cliente, está do lado do cliente, não necessariamente do lado do servidor. Ele coloca isso como opcional porque também isso pode gerar um pouco de insegurança, né, dependendo da maneira como foi implementado, etc. Ok? Gente, tudo bem por aí? Show, River. Tá, a gente terminou Tá então a tudo questão. bem. Beleza, a gente está. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente terminou aqui de explanar a questão das constraints, né? Hoje a nossa talk vai ser um pouco mais conceitual. Eu acho que eu falei isso no início, né? Para quem chegou um pouquinho depois de quando eu tenho falado, então a gente vai trabalhar um pouco mais as questões conceituais, para a gente entender o que é essa ideia da API e de uma API REST, né? Ou que chamam também de API RESTful, né? Por isso que eu estou batendo nessa questão dos conceitos aí. Então vamos para as fundações do REST. Então, o primeiro conceito fundamental em REST, então, é o resource, né? Ou seja, o recurso. Basicamente, o recurso, o mais importante conceito, né? Que a gente precisa. Por que a gente precisa entender? Porque, pelo menos para mim, não sei, e aí alguém aqui pode dizer se teve uma experiência diferente, o mais difícil de entender é essa questão do recurso, porque, na verdade, ele, por exemplo, ele é que determina o que é o recurso. Então, aquela outra definição que eu falei que ia trazer é o conjunto de dados que trafega pelo protocolo. No caso de protocolo aí é o protocolo HTTP mesmo, né? E ele ajuda, né? Na verdade eu coloquei um pouco mais agressivo na frase aí, mas na verdade ele ajuda a definir como serão nossas URLs, ou como nossas URLs poderão ser descritas. Porque assim, por exemplo, eu tenho lá meu site.com, tá? É um site, vamos dizer, de vendas. Eu preciso ter clientes, né? Eu preciso ter o cadastro de clientes, né? Então eu vou ter qual é o meu recurso nesse momento? Cliente. Ok? Então, a minha URL vai ser meusite.com/clientes. Quando eu acesso isso, eu estou fazendo um get, aí a gente vai ver um pouquinho melhor isso lá na frente. Estou fazendo um get para a URI/clientes. Né? O que isso vai acontecer? Como é um get, ele vai me. E eu estou pegando, vou colocar assim, entre aspas, a raiz do recurso clientes, ele vai me retornar uma listagem de todos os meus clientes. Se eu clicar no João, olha lá, o meu cliente João, ele vai colocar na URL em cima. Lógico que como eu cliquei, tem um link para isso, né? Então eu cliquei, ele vai direcionar para esse link, como qualquer hiperlink que a gente tenha no site, qualquer link HTML que a gente tenha lá, mas eu cliquei no cliente João. A minha URL vai passar a ser, por exemplo, meusite.com/clientes/13. 13 é o quê? É o ID do João. E aí ele traz o que para mim? É um outro get. Ele traz todas as informações que eu tenho modeladas no meu banco sobre o cliente João. Nome, sobrenome, endereço, CPF, RG, etc. Mas assim, é uma listagem.
Não é um formulário, não é nada. E aí a gente vai ver aí mais para frente como fazer usando o protocolo HTTP para fazer o famoso CRUD, né? De criar, editar, apagar, né? E consultar informação. Aí a gente já viu a primeira parte, como fazer uma consulta. A gente tem o GET para fazer a consulta, né? O verbo GET. Na verdade, toda URL que a gente digita lá na barra de endereços do nosso navegador, toda vez que a gente faz isso, a gente está fazendo um GET. Eu sei que muita gente aqui já deve estar careca de saber, mais careca que eu, inclusive, de saber. Mas eu estou reforçando porque a gente vai ver o GET de uma outra forma agora. A gente vai ver o POST, que normalmente a gente associa com formulários HTML, a gente vai ver o POST de uma outra forma agora. Ok? E tudo buscando na questão das constraints que a gente acabou de ver. Então, eu tô, vamos dizer assim, batendo nisso, porque foram conceitos que eu demorei para pegar. Então, por exemplo, quem já trabalha com APIs vai estar familiarizado, por exemplo, com endpoint. Qual que é o endpoint do cliente? Endpoint é justamente toda a URL, meu site.com/clientes. Esse é meu endpoint. Né? De novo falo, gente, posso estar chovendo numa olhada, mas é que para mim também tem muita coisa que é nova. Né? Apesar que a grande maioria aqui sabe que eu vim de outra área, então quase tudo vai ser novidade para mim. Mas são coisas que a gente precisa pegar o traquejo. Então, por exemplo, o endpoint é essa URL. Então, eu preciso fazer uma requisição ao endpoint clientes para ter todos os meus clientes, a listagem de todos os meus clientes. Eu tenho que só fazer um get em meu site.com/clientes. Ok? Vamos lá. O segundo conceito, então, é a representação. A representação é a forma que a informação é trocada entre cliente e servidor. Tá? Então, e essa forma não é trocado pelo protocolo HTTP, não é essa forma. A forma é a forma que ela vem mesmo. Então, o que eu tenho como informação? Representando o meu objeto, o meu recurso. Eu tenho um JSON, eu tenho um XML, eu tenho um HTML, eu tenho um JPG, um PNG, um MP3, um MP4. Ou seja, o que eu estou recebendo? O que eu estou recebendo é a representação do meu recurso. Tá? Do meu recurso. Então, a ideia é essa. Então, o que trafega, de fato, quando eu coloquei lá recurso, é o conjunto de informações que trafegam pela internet, de fato é isso, mas na verdade o que trafega é a representação do recurso. Até porque não trafega um usuário, né? Não trafega um cliente pelo recurso. O cliente é meu recurso, mas trafegam são informações sobre ele. Né? É claro que dentro da questão da API, trafega, principalmente na API REST, trafega um JSON, XML, né? YAML, né? o YAML, que eu não sei de YAML que fala, né? Trafegam essas informações. Vai trafegar um JPG? O JPG em si não, mas vai trafegar o endereço dele. E aí, na hora que chega lá no cliente, o cliente vai fazer acesso. Né? Por exemplo, se for para compor uma página em um HTML, CSS, JavaScript, ele vai pegar o endereço que retornou via JSON, por exemplo, vai colocar lá e vai renderizar. E ele vai fazer outra requisição para o servidor para buscar esse JPG ou MP4, enfim, etc. Beleza? Tranquilo esses dois conceitos para vocês? Vamos lá, gente. Ali, tá tranquilo para ti? Tá tranquilo. João Garcia. Porque eu estou perguntando para vocês porque o Ricardo e o Thiago estão sempre falando. Então eu soltei para vocês a pergunta aí só para ver se tá tudo tá dando para acompanhar. É meio básico, acho que eu. Beleza. É meio básico. Eu tô na verdade no básico mesmo, mas para a gente, vamos dizer assim, para quem já conhece, vamos dar uma revisada e fundamentar assim esses conceitos, e para quem está vendo sobre o REST APIs agora, por qualquer motivo,
tá pegando também e a gente poder, vamos dizer assim, não vou dizer nivelar por baixo, mas se colocar meio que de igual para igual, entendeu? Deixa eu ver o que colocaram no chat aqui. Beleza, Ali. Vamos voltar lá. Então tá. Que mais? Vai lá, REST versus SOAP. Também é uma coisa que sempre pegam, né? O que é melhor, o que é pior? Eu não vou falar o que é melhor nem o que é pior. Vou falar qual a diferença que existe entre eles. Primeiro que o REST é um modelo de arquitetura. E SOAP é um protocolo. Ok? Então, assim, até se a gente pegar pelo próprio nome, se a gente expandir, né? O Pzinho ali do SOAP é protocolo. Eu não lembro o resto. Na verdade, eu não tenho muita paciência para esses nomes, essa sopinha de letras, não. Eu prefiro colocar já SOAP, todo mundo sabe o que é, já ouviu falar, pelo menos. E aí a gente toca o barco por aí. Então, o REST é um modelo de arquitetura. A forma dele navegar é por uma simples requisição HTTP e ele suporta vários tipos, né? Várias representações, tipo XML, JSON e YAML, sei lá como é que fala isso. O SOAP é um protocolo, ele invoca serviço chamando um RPC method, e teve outro lugar que eu vi também, que é a ideia de que ele envelopa o que precisa ser encaminhado e envia também, que deve ser chamado RPC, para enviar pelo protocolo. Tudo trafega pelo protocolo HTTP. Mas o SOAP, ele tem, vamos dizer assim, ele dá uma envelopada, então ele manda um pacote diferente do que uma simples requisição HTTP. E só suporta XML. Okay? Enquanto o REST tem pelo menos suporta esses três tipos de representação, o SOAP vai suportar exclusivamente XML. Né? Cá entre nós, nesse aspecto, eu já prefiro, nem vou atrás de estudar SOAP, prefiro estudar REST, porque eu prefiro usar JSON ou YAML do que XML, né? Porque, pelo amor de Deus, XML ninguém merece. Eu tiro o chapéu para quem trabalha com, né? Porque é um bichinho complicado. Tá? Vamos ver o que tem no chat ali. Postas. XML é triste, Thiago. Vamos lá. Ó, as melhores práticas do HTTP que guiam o REST. Ok? Então são uso apropriado dos métodos HTTP. Você vê que aí que eu coloco lá na frente, entre parênteses, não somente, né? Mas não só, mas o GET, o POST, o PUT, o PUSH e o DELETE. A gente vai ver com calma aqui mesmo, acho que aqui mesmo ou mais para frente, o que são cada um deles. Vamos ver, peraí. Não, vai ser mais para frente, mas tudo bem, a gente vai ver cada um deles com pequenos detalhes aí para frente. Uso apropriado das URLs, que é aquilo que a gente estava conversando com relação à questão do recurso, né? Uso apropriado dos status codes do HTTP para representar sucessos ou falhas, né? As famosas famílias 100, 200, 300, 400 e 500, né? Usar os códigos dentro dessas famílias, né? E o uso apropriado dos cabeçalhos HTTP, por exemplo, se eu quero que a minha API, não é que a minha API, na verdade, se eu quero tratar, por exemplo, que eu tenho uma API RESTful e eu tenho, no mínimo, duas formas de representação. Vou colocar as três formas da representação. Vou voltar aqui um pouquinho. Opa, aqui. Essa XML, JSON e YAML. Eu não sei, eu falo e-mail nesse negócio aí. Né? Quando a minha API, ela pode enviar como resposta qualquer uma dessas três representações. XML, JSON e YAML. Ok? Só que o meu cliente, que eu não sei quem é, o que ele faz? Ele coloca no cabeçalho HTTP, vamos dizer assim, a dupla de chave e valor, accept, e aí eu não lembro se é igual ou é 2 pontos, enfim, mas tem a maneira certinha de fazer, accept JSON.
por mais que a minha API devolva as 3 formas de representação, como ele solicitou aceitando somente JSON, ela vai devolver o JSON. Ela não vai devolver outra para ele. Ok? E, inclusive, tem maneiras de você colocar, por exemplo, eu aceito JSON com 0.9. Eu aceito YAML com 0.8. E aceito XML com 0,1. O que é isso? 0.1, 0, enfim. São formas de você priorizar as respostas que você vai ter. Tá? Então, vamos dizer que deu um pau qualquer lá na API e ela está conseguindo só devolver XML. Sei lá por quê. Estou dando um exemplo escabroso aqui. Como você não mandou uma única forma de aceitar, mas você priorizou o que você quer, mesmo não tendo as 2 primeiras, que é a 0.9 e a 0.8, a 0.1 vai ser devolvida, sem problema nenhum. Tá bom? E a possibilidade de linkar vários recursos diferentes. Por exemplo, eu tenho lá minha URL, que eu vou pensar num GET aqui agora. Né? Vamos lá, meu site.com/clientes, tá? /estado igual a São Paulo, por exemplo. Acredito que isso está certo. Posso até estar fazendo uma coisa errada aqui, que eu estou fazendo de cabeça o exemplo. Eu não preparei exemplos, poderia ter feito isso, mas acabei não fazendo. Na verdade, não é bem assim, não. Vamos colocar diferente. Vamos lá no carros. Então, vamos lá. meusite.com.br/carros, tá? /711, que é o ID do carro, por exemplo, que é uma Ferrari, Estado de São Paulo, ou Estado de São Paulo. Enfim, só para dizer que eu estou pegando 2 recursos diferentes. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas as Ferraris F50, que é o 711, vou colocar assim, e que estão no estado de São Paulo. Então, eu estou fazendo link de diferentes recursos. Ok? Então, existe essa possibilidade também. Alguém quer falar alguma coisa? Com relação ao uso dos recursos, sempre usamos nomes, não usamos verbos, que a gente está sempre acostumado. Então, lá, eu vou colocar lá para fazer o get, então, em vez de colocar /cars, como está aqui, eu coloco, por exemplo, meusite.com/getcars, né? Da ideia de pegar os carros, listar os carros. Não precisa. Use nomes, preferencialmente. Agora é uma questão de preferência, né? Cada um faz do jeito que achar melhor, mas mantenha sempre um padrão. Se você acha que tem que pegar os recursos no singular, beleza. Se você acha que mas use tudo sempre no singular. Se você acha que é melhor no plural, coloque no plural, mas use sempre tudo no plural. Nunca faça misturas. Por exemplo, cars e estado, não estados. Estados de União Federativa. Tá? Estado de São Paulo, Estado do Paraná. Eu penso sempre, e aí é minha opinião particular, em sempre usar os nomes no plural, porque sempre o primeiro recurso que eu tenho é a listagem de todos, que é o que está ali, /cars, retorna no get, é um read, ele retorna a lista de todos os carros. Né? E se eu tenho /cars /711, que é o ID, ele retorna um carro específico. Né? Aí o post ele vai criar, então, o propósito do post é criar uma nova instância de carro, então ele vai mandar as informações do carro para o servidor vai mandar isso para o banco para criar. Né? O put, veja que o post, ele não tem um método, na verdade o servidor reconhece o post como método aqui, se você passar o ID, mas ele não é um método permitido. Ele vai retornar sempre um erro 415 de método não permitido, porque o post, apesar do servidor reconhecer o método e o que é para ser feito, ele não é permitido fazer, porque você não cria. Normalmente o ID é criado lá pelo banco. Tá?
Essa é a ideia. O PUT, que é para fazer o update, se você passa para o barracars, ele faz um update no bulk, ele vai atualizar tudo de uma vez. Vamos dizer, você quer colocar que todos os carros agora são vermelhos, você passa essa informação para o recurso cars e ele vai fazer alteração em todos os objetos do banco, em todos os carros que estão registrados no banco. Já se você passar com o ID, obviamente, ele vai pegar o carro específico. É a mesma coisa para o delete, né? Ele vai deletar todos os carros que estão no banco ou deletar um carro específico. Ok? Algumas práticas do uso de recursos, os métodos HTTP. Já vê que está aqui com 2A aqui no título, porque a gente vai ter pelo menos mais acho que uma ou dois slides com os métodos. Então, as melhores práticas em REST é o uso apropriado, né? Do que a gente viu lá atrás, o uso apropriado dos métodos HTTP, GET, POST, PUT, PUSH e DELETE. Lógico que a gente está falando desses especificamente, são os mais utilizados, acredito eu, nesse aspecto, principalmente porque eles estão relacionados com o CRUD, né? Com o CRUD. O famoso GET, que eu venho falando já tem um tempo, que ele vai te retornar ou uma lista de todos os objetos, né, do teu recurso, ou um objeto específico, se você passar o ID na requisição. O POST é o método utilizado para criar uma nova instância, né, do objeto no recurso, no nosso recurso. Então, lá no exemplo anterior da tabelinha lá do carros, você vai passar um POST para criar um novo carro dentro do banco de dados. O PUT, que é usado para fazer a alteração, né? E já vou pôr os dois juntos. O PUT e o PUSH, eles fazem isso. Eles fazem a alteração de dados do recurso. Qual a diferença? O PUT, você tem que passar todos os dados. Então, se você tem lá 10 campos com relação ao seu cliente, para fazer a alteração usando o PUT, você tem que passar todos os campos para ele. Mesmo que você não vá alterar certo campo, você tem que passar aquele campo com a informação que já estava lá, porque ele precisa, vamos dizer assim, a ideia dele, né, a maneira dele ser implementada de alterar todos os campos, mesmo que a alteração seja substituir 6 por 6, exemplo. O push não, o push é um método similar ao put, só que ele faz a alteração parcial dos dados do objeto específico. Então você consegue lá, você tem os 10 campos do teu recurso, lá por exemplo, do cliente, mas você precisa alterar só o telefone, você usa o push, vai lá, altera só o telefone daquele usuário, daquele cliente, né? E o delete, obviamente, aí é para deletar. Lembrando que ele pode deletar todas as informações do banco, no sentido do recurso, né? Se você jogar um delete, fazer uma requisição de delete no cars, por exemplo, /cars, vai deletar todos os carros, ou um carro específico que você queira deletar, você faz a requisição delete com /cars, /711, por exemplo, para fazer a deleção, então, do recurso, né? do objeto específico lá. Uma coisa muito importante, o GET não é usado, o GET, mesmo com parâmetros parâmetros de carry, né, que pode ser passado por ele não é usado para alterar estados de objetos. Ok? Então, a gente usa o push, o post, o put, o push ou o delete para fazer alterações de estado nos nossos recursos, né? Então, erro comum é usar algo como isso. Por exemplo, eu quero ativar o carro, né, tornar ele ativo para ser, por exemplo, para estar na página de vendas, né, e eu coloco get /cars /o ID ou um parâmetro ou /activate, como se fosse passando enfim, uma informação para ativar. Não, isso não é feito. Tá? Então, se faz isso, isso não seria, então, uma boa prática do HTTP e, portanto, também não interessante para o REST.
Então não é uma boa prática. O GET é o método usado exclusivamente para retorno ou da lista de todos os objetos ou um objeto específico. O status codes, né? Ele provê nas minhas referências eu tenho um link para o Mozilla Developer Network, o MDN, de uma página do MDN da Mozilla com os códigos HTTP do status code do protocolo HTTP, todos eles lá. Aqui a gente vai falar de alguns, né? A gente não precisa de todos eles. Eu peguei essa informação aí, mas acho que pode ser até que seja mais de 10, mas os mais importantes são da família 200, o OK, né, que tudo está funcionando, tudo tá OK. O 201, que você retorna quando você normalmente tem uma criação do objeto certinho no banco, né? Então, você fez um post, é esperado que o retorno do post seja um 201 e não um 200 necessariamente. Normalmente, o retorno é o 201 e um JSON com os dados do objeto criado, que daí inclui, inclusive, o ID. Porque normalmente o ID a gente não passa, a gente passa todas as informações menos o ID. E aí, quando ao retorno, né, ao response 201, né, é com o JSON com essas informações. E o 204, que é o que foi deletado com sucesso. Tá? Família 300, a gente tem o 304 de Not Modified, é quando o cliente usa cache. Então, na verdade, a gente está usando o cache. Quando ele faz a requisição, volta o Not Modified, então ele apresenta a mesma informação que está no cache já lá no cliente. O bad request, né, de preferência, quando uma requisição é inválida, né, ou não pode ser servida, e de preferência mandar, né, uma mensagem de erro explicando o que aconteceu, né? Tipo esse exemplo, né, o JSON não é válido, enfim, alguma coisa que identifique para o usuário o que aconteceu e por que ele está recebendo esse bad request. O 401 de não autorizado, né, significa que precisa de autenticação, né, precisa estar logado para acessar a informação que está querendo ser acessada. O proibido, né, ele é interessante, né, que é muito parecida essas duas mensagens para mim, pelo menos. O servidor aqui, ele entendeu a requisição, mas ele não deu acesso, o acesso não é permitido por algum motivo, né? E aí ver como que você trabalha com uma dessas duas informações. Não foi permitido. Apesar de ter esse forbidden aqui, não é esse que volta, por exemplo, quando você acessa, você faz um post tentando criar um novo objeto passando o ID, né, como a gente viu na tabelinha lá atrás do cars, né, dos carros. 404 é o famoso not found, né? Essa é uma das mensagens mais conhecidas. A 200 também é conhecida, só que a gente nunca enxerga, né? A gente só vê o site quando ele está bonitinho na tela. Então, se o site está bonitinho na tela é porque deu 200, né? E a gente nunca enxerga isso. Nunca enxerga essa mensagem 200. Mas a 404 é famosérrima, né? Todo mundo já tomou um 404 aí quando está navegando na internet. 405, que é um método não permitido, que é aquele referente lá do tentar fazer um post com ID, né? Indicando então que o método é conhecido pelo servidor, mas ele está desabilitado ou não pode ser usado. E o 422, que é a entidade não processada, né? Por exemplo, houve um erro na formatação da imagem, ou um campo obrigatório não foi passado. Por exemplo, você mandou, por exemplo, olha que interessante, você manda um post
um dos campos é obrigatório e você não manda esse campo no corpo do post para, por exemplo, criação de um carro. Por exemplo, o número de portas é obrigatório e você não mandou o número de portas. A ideia seria, então, voltar um 422 e, obviamente, né, gente, voltar também uma mensagenzinha que a gente viu lá nas constraints, a ideia de mandar, principalmente na interface uniforme, de mandar uma mensagem para que a pessoa que está trabalhando com a API saiba o que está acontecendo. Lembrando que a gente está vendo isso aqui tudo no sentido de que nós vamos dizer assim, estamos adquirindo background para construir uma API e não para consumir uma API. Tá? Qual a diferença? Consumir a API é, por exemplo, eu ter lá uma chave do Google ou do Twitter, melhor do Twitter do que do Google por enquanto, e eu quero acessar os meus tweets lá e colocar no meu site. Tá? Então, todas essas mensagens que a gente está vendo aqui, da família 200, 300, agora 400, já vão estar programadas lá, e se você fizer uma requisição errada, por exemplo, tem um campo mandando a famosa API Key é um campo obrigatório que tem que estar, de alguma forma, sendo enviada para eles lá. Se você manda e ele não tem, ele pode... Na verdade, ele vai te dar essa mensagem de não autorizado, né? Mas aqui a gente está vendo o que nós temos que fazer para que a nossa API tenha conformidade e esteja trabalhando de acordo, né, para que o nosso cliente seja um cliente mesmo, aquele que está pagando a nossa conta, ou seja, um browser, o cliente browser, está consumindo a nossa API, saiba como tratar as informações, entendeu? Da família 500, na verdade, das referências que eu consultei, deram essa única aqui, a Internal Server Erro, mas eu acho essa aí só ela muito pouco. Tem a 503 também, que normalmente dá, mas a ideia sempre a gente manter um log disso daí para a gente mesmo e tentar mandar alguma coisa de informação para... Outra coisa, né? De preferência, erro 500 é para desenvolvedor, né? E não para cliente. Então, erro 500, de preferência, não dá erro 500 para o cliente. Mas isso, muitas vezes, quando nós estamos no processo de desenvolvimento, para nós mesmos, a gente ter uma coisa mapeada dentro da questão das mensagens de erro de servidor, erro interno de servidor, seria interessante manter. Gente, estou muito básico, está muito chato, sei lá, vocês estão tudo quieto aí. A gente está quase terminando, na verdade, já está dando 1 hora e faltam uns 3 slides. Acho que eu praticamente terminei aqui. Essa primeira parte eu terminei. Lembrando o seguinte, a gente pode agora conversar. Deixa eu só mostrar para vocês. De novo eu falo, eu vou passar esses slides. Então, por exemplo, aqui tudo é link, né, que vocês vão poder procurar. Vocês estão vendo meu mouse? Sim, River, dá para ver. Sim, tá beleza. Beleza. Então, assim, essas que estão mais marronzinho aqui, são links, então, para que vocês possam acessar a informação, né? Deixa eu ver aqui. Esse último aqui é um curso que tem na Udemy sobre isso. E eu não sei se ele está gratuito ou não, tá? Tem um tempo já que eu fiz e eu acho que eu comprei ele. Mas peguei aquelas promoção de R$19, sei lá. Deixa eu ver aqui. Só para mostrar para vocês. Trocou minha tela? Oi? Trocou minha tela? Eu estou vendo você navegar aí. Beleza, tá no HTTP Response Status Codes, né? Isso. Tá, só para mostrar para vocês, esse aqui é o MDN, né, o Mozilla Developer Network. Eu deixei o link lá para vocês nas referências. Mas assim, todas da família 100 são 3 mensagens. Família de sucesso tem outras, por exemplo, aceito.
Tem enfim, tem vários aqui, ele traz a explicação, inclusive dá para a gente aqui embaixo, deixa eu ver se aqui dá. Dá para a gente mudar ele para o português Brasil, vamos ver se ele vai mudar tudo. Né? Tá dizendo que a tradução está incompleta, mas qualquer coisa, não tem muita coisa traduzido não. Mas enfim, então traz o número da mensagem do protocolo HTTP e uma resposta, uma explicação e tal para a gente usar. Você vê que tem muita coisa. Ó, a gente viu do 200, a gente viu 200 e 201, mas tem até na sequência vai até 208, depois pula para 226. Tá vendo? Então assim, são muitas mensagens. A gente tem muita coisa para estudar aqui para a gente melhorar, inclusive a interação das nossas APIs, né, das respostas e tal. Inclusive, gente, não é só da API não, tá? Muitas vezes a gente está construindo um site e isso aqui só para curiosidade, depois quem quiser dar uma lida, é o capítulo 5 da tese do Roy lá, do Roy, já esqueci o sobrenome dele, sobre REST, e aí como ele foi desenvolvendo, tem uns gráficos, uns desenhos assim. Então tem todo o trabalho que ele fez falando das constraints lá, tá? Veja, falando de recurso, resources and resource identifiers, as representações, né? Conectores, enfim. Aqui, bom, mas só lembrando que isso aqui é um trabalho acadêmico, então não deve ser meio complicadinho de ler, né? A não sei para quem é da área. Tá? Outros são livros. Alguns deles eu até recomendo, caso tenha interesse mesmo em aprofundar na questão, né? E agora, gente, eu vou descompartilhar a tela, ligar minha câmera e estou aberto para quem quiser, a gente pode discutir, conversar a respeito. Temos aí uma meia horinha para me massacrarem com dúvidas, perguntas. Se vocês quiserem ligar a câmera também. Oi. Uma coisa assim que no início até da sua apresentação, tal, você estava falando das constraints e tudo mais, isso até parece sim meio que só uma orientação, né? Como se fosse uma boa prática para a construção de uma API, né? Mas não necessariamente obrigatório. Lógico que para você se enquadrar naquilo, né? Como uma RESTful, por exemplo, você tem que atender alguns requisitos, né? Mas não que o fato que você entregue alguma coisa assim que não seja uma API, né? O que eu vi nas referências que eu usei para fazer essa apresentação é justamente isso. Quando você faz, seguindo essas, principalmente focado nas constraints, depois vamos dizer assim, eu meio que debulhei as constraints mostrando as boas práticas do uso do protocolo HTTP, que num certo aspecto tá, beleza, client server, aí você vê lá uma das práticas do que a gente está fazendo está ligado a essa constraint do client server, beleza. Então assim, o que eu vi foi, se você fizer uma API e você deseja que a API seja uma API RESTful, você tem... Gente, quando eu falo você tem, é obrigado. Se você quiser usar o que a gente estava discutindo ontem sobre buzzword. Minha API é RESTful. Beleza, para sua API ser RESTful, você tem que seguir as constraints. Você pode não seguir as constraints e ter uma API? Pode. Lógico que pode, né? Inclusive, muitos de nós aqui já fizemos várias coisas que, num certo aspecto, acabaria se encaixando como uma API. Só que o que eles chamam é de uma API HTTP. Entendeu? É uma API HTTP. Não seria uma API RESTful. Ok? Essa é a diferença. E aí, o que a gente fez agora foi falar da arquitetura. E a gente discutiu um modelo de arquitetura. Entendeu? Que a gente pode seguir ou não.
né? Vai de cada um, né? O que eu vejo é que assim, é interessante notar que apesar do nome ser constraints, e a tradução mais literal é restrição, ou no caso no plural é restrições, né? São restrições. Apesar do nome constraints, ou seja, apesar do nome ser restrições, elas mais libertam do que aprisionam. E em que sentido? Por exemplo, vamos pensar na constraint client-server, em que você vai fazer um trabalho em que você vai separar as responsabilidades de cliente e servidor. Isso vai te dar, vamos dizer assim, vai te amarrar mais ou vai te liberar mais? Entende a minha pergunta? Veja, você trabalhando com client-side, eu vou pegando só uma constraint. Client-server, não client-side. Client-side é o lado do cliente. Pegando só essa constraint, que é a constraint client-server. O que ela diz? Que você tem que trabalhar de forma a separar as responsabilidades. Uma coisa é o que vai ser do lado do cliente, que pode ser HTML, CSS, JavaScript, que pode, no lugar do JavaScript, pode usar jQuery, que no lugar do jQuery pode usar React, que no lugar do React pode usar Vue.js. Pode ser uma aplicação mobile, que vai consumir os dados da sua API, que no final das contas, o que a API faz é manipulação de informação, manipulação de conjunto de dados. O recurso é um conjunto de dados que podem ser manipulados. Você pode consultá-los, né? Você pode alterá-los, você pode apagá-los e você pode criar um. Então, num certo aspecto, a API vai fazer isso. Lógico que você pode ter APIs que façam coisas maiores, né? Mas a gente está falando do basiquinho, fazer um CRUD via API. Mas depois que você domina isso, para dar o próximo passo, você já dominou a base, dá mais um passo, é tranquilo. Então, quando você segue essa constraint, essa restrição, olha que restrição, separar servidor de cliente, né? Essa liberdade. Do lado... no final das contas é mais liberdade, porque, por exemplo, acontece o seguinte, você está lá, vamos dizer, olha só, você tem, como eu dei de exemplo, você tem o Twitter, você tem, do lado do cliente, você tem aplicações mobiles, né, aplicações móveis que acessam o Twitter, você tem várias aplicações, não só o site do Twitter, mas várias aplicações desktop que acessam o Twitter e aplicações web também, né? Não só o site. Que, por exemplo, eu usava, logo que eu comecei a usar Twitter, faz tempo, já isso foi 2009, né? Eu usava como é que era o nome daquela aplicação? Era uma aplicação desktop, não era do TweetDeck, não? TweetDeck, exatamente. Eu usava o TweetDeck, quer dizer, que é uma aplicação desktop que usa para interagir com o Twitter, né? E hoje, por exemplo, não uso tanto, mas uso de vez em quando eu vou usar Twitter mesmo, eu uso o HotSuite, que é mais ou menos o que era o TweetDeck, só que versão web, que você usa pelo browser, certo? E você tem o próprio site do Twitter. Agora imagina se você não tem isso separado, né? O que é o cliente e o que é o servidor, né? Lembra, o começo do Twitter, o que mais tinha era a baleinha na tela. Estava baleando. Né? Por quê? Porque os servidores não estavam aguentando. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram todo um trabalho do lado do servidor para fazer o quê? Para fazer escalonamento, para fazer balanceamento, né? Até aquela coisa de camadas que a gente falou também, que é uma outra constraint, o que ela vai fazer? Você vai ter uma camada, né? Você vai ter uma camada que vai fazer a distribuição de tráfego. Então, por exemplo, chega uma requisição e fala, essa aqui vai para o servidor 1. Chega outra requisição, essa aqui vai para o servidor 10. Chega outra requisição, essa aqui vai para o servidor 8, sei lá. Então, assim,
essa é a ideia também da questão da camada. Eu sei que eu fiquei meio enrolado naquela das camadas, esse exemplo eu estava procurando aí na minha cabeça e não veio, ele veio agora. Né? Mas essa é uma forma da questão da ideia daquela constraint de camadas. Entende? Então, o fato de seguir ou não seguir as constraints é óbvio que é uma questão de opção. Né? Mas, o que acontece? Quando a gente usa, a gente acaba tendo mais liberdade. Né? Por incrível que pareça. Pelo menos eu tenho percebido isso dentro do que eu estou fazendo. Né? River, na verdade, dos estudos que eu estou fazendo por enquanto. De separação da parte de back-end ou front-end da própria API e tal. Por exemplo, um formulário, uma verificação de um campo, se é e-mail ou não, necessariamente, então, ele não precisaria nem bater na API, né? Ele poderia ser feito isso no cliente ou não? Essa na verdade, já se tem, né? Na verdade, num certo aspecto, já se tem. Lógico que, até onde eu sei, não dá para se fiar 100% só nele, mas o que você tem? Por exemplo, hoje você tem no form, você tem um campo no input lá, você tem que o tipo é e-mail. Então, ele já vai... se você colocar alguma coisa que não seja no formato de um e-mail, já vai ter problema, né? Ele não vai deixar passar, o próprio formulário vai barrar. Isso está do lado do cliente. Você pode fazer verificações por JavaScript. Lembra que a gente comentou? Quer ver? Deixa eu achar aqui. A última constraint, que é o código por demanda, que fala que você pode delegar para o lado do cliente algumas funcionalidades e alguma lógica. Então, por exemplo, nisso que você está falando, cai perfeito, porque eu posso, usar o tipo do campo de input do formulário HTML para segurar um e-mail inválido. Eu posso ter uma função JavaScript que também faça algum tipo de verificação. Entende? Por exemplo, eu posso, por exemplo, a gente fez, para quem está aqui, que é também do WTTD, que fez o curso, né? Acho que só estou eu, o Thiago e o Portela. Né? O Fabrício e o João não, mas tudo bem, não tem problema. E o Ali também não. Não sei, o Ali, você fez o WTTD, Ali? Sim. Beleza. Mas a gente fez, numa dos momentos, a gente fez a ideia era até fazer um pacote, né, uma lib, de validação de CPF, mas é feita em Python e a validação é do lado do servidor, lá no Django. Né? E aí a gente importa a gente cria a lib, né? Foi até, vamos dizer assim, meio que estimulado para que a gente criasse a lib, colocasse a lib no PyPI e tudo mais. Lógico que essa, em Python, faz a verificação do lado do servidor. Mas você pode muito bem escrever as mesmas funções, que não são nem um pouco complexas, em JavaScript, para quem sabe, né? Eu não sei, então não teria condição. Em JavaScript e fazer essa verificação do lado do cliente. Então você manda uma verificação que poderia ser feita do lado do servidor, ser feita do lado do cliente. É aquela coisa do código por demanda, em demanda. É a ideia lá do código em demanda. Então, o cara digitou um CPF que não bate o número de... Você segura. O JavaScript vai segurar, não vai deixar mandar. Então, não bateu aquele erro, não precisou bater na API e voltar. Ele já não deu. Colocou letras no meio do negócio lá. Também o JavaScript não vai deixar passar. E você fez o cálculo para saber se o verificador é válido ou não. E aí colocam lá um CPF que não bata essa questão do dígito verificador, ele também não vai deixar passar. Entendeu? Então, tudo, vamos dizer assim, Agora, tem problemas essa questão? Sim, eu vejo que tem problemas. Por quê?
Porque nem sempre somos nós que vamos desenvolver o front-end. Entende? Você vai desenvolver uma API, você vai ficar, Esse é um problema, você vai ficar né? preocupado com o back-end. Eu Você acho tem que que ficar essa questão, preocupado. uma das coisas que você falou Exatamente. no finalzinho aí é a questão do retorno também da mensagem, né? Por isso que a Isso. importância de entender as respostas do HTTP, entender as famílias de erro e tudo mais, de resposta, na verdade, e tratar esse erro e entregar uma página que seja compreensível, Não, né, para o cliente você não final. precisa. Aí que tá. Quando você faz uma API de fato, você não entrega uma página para o cliente. Você entrega um JSON, um XML, o YAML lá, o YAML lá. Você não entrega uma página. O cliente que vai fazer a página. Quer dizer, cliente que eu estou dizendo aqui já é O uma cliente, página. eu falei o navegador, mas ok, eu também falei de Mas você cliente não no devolve contexto uma errado. página, não. Você devolve sempre um JSON. Por exemplo, uma das coisas que você pode usar para consumir sua API é o CURL, o CURL lá, que é muito comum no Linux e no Mac. Você pode simplesmente fazer um CURL e aí dar o site e passar os parâmetros todos que você precisa, com cabeçalho HTTP, com corpo da requisição, entende? O corpo da requisição, por exemplo, que pode ser um JSON com todas as informações que você tem que gravar no banco de dados para cadastro de cliente. Você está fazendo um post, entendeu? Ou você está fazendo um push e você tem que passar os campos do seu recurso que estão sendo alterados. Lógico, passando o ID e os campos que estão sendo alterados desse objeto. Eu vou chamar de objeto aqui, só não confundir com orientação a objeto, que nesse momento não tem nada a ver, do objeto específico. Então, por exemplo, eu tenho lá o carros, o cars. Eu quero alterar a cor do carro 711. Então, eu vou fazer um CURL www.meusite.com/cars/711, né? Buddy, e aí passar o JSON com as informações. Na verdade, não passo o 711 ali, eu passo no corpo. Apesar que poderia passar ali também, não tem problema. Pode passar na URI também. Então, assim, são várias formas de construir. Aí tem o Postman, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Postman? Sim, sim. Postman. Então, eu falo assim, cara, porque assim, eu tenho. Nem o Thiago eu conheço direito no sentido de saber o que ele usa, eu deixo de usar, né? Então, assim, o Ali, o Fabrício e o João, eu particularmente estou conhecendo agora, né? Mas nem o Thiago, que eu conheço já tem um tempo, sei o que ele usa e deixo de usar. Então, quando eu pergunto assim, não é porque eu estou subestimando ninguém, né? Por favor. É porque eu não sei mesmo se usam ou não, né? Mas o Postman já é uma interface gráfica que faz basicamente a mesma coisa que o seu URL, que faz por linha de comando, né? E aí você pode fazer lá uma requisição GET, POST, PUT, PUSH, delete e colocar as informações todas que você precisa ali e a partir dali você mandar essa requisição e ela ser processada na sua API. Então, assim, a ideia... Vamos pensar assim, desenvolvimento normal, ou melhor dizendo, desenvolvimento tradicional, não normal, mas tradicional, vamos chamar de uma web application, tá? de um site. Desenvolvimento tradicional de um site, né? É o seguinte. Lógico, vamos pensar um site que vai ter acesso a banco e tudo mais. Vamos lá, você pega o Django bom velho de guerra, né? E você projeta lá a sua aplicação, faz os templates, né? faz os models, vai fazer lá como a gente fez, para quem fez o WTTD, faz lá o formulário de subscrição, né? Para fazer o envio de inscrição do evento, pá, tá tudo bonitinho ali. Você tem, quer dizer, é monolítico, entendeu? Tem tudo ali. Veja, se der um pau por qualquer motivo no formulário que a gente fez, você inviabilizou todo o back-end, porque o back-end tem que ficar parado enquanto você arruma o front-end.
porque eles estão atrelados ali de uma certa forma. Tem um acoplamento ali, né? Beleza. Quando você faz isso via API, o que você faz? Você, na verdade, a primeira coisa que você faz é desenvolver a API. Então, você vai se concentrar no que a gente chama de back-end. Os modelos e tal. Aí, lógico, a gente vai ver ainda, não vai dar tempo para hoje, mas a gente vai ver isso tudo que a gente viu hoje, vai ver fazendo o quê? Usando o Django e o Django REST Framework, né? Para a gente fazer o quê? Para a gente montar uma pequena API e ver como ela está se comportando, entendeu? Então, assim, pelo menos essa é a minha ideia, né? Da gente fazer isso. E aí, o que acontece? Você vai criar um template para... Não, a gente não tem template na API. A gente vou entregar um JSON no máximo, né? Exatamente. O que a Vue vai fazer então? Ela não tem que renderizar? Não, ela tem que devolver o JSON. Ela tem que chamar, vamos lá, vou colocar assim, posso estar falando nomes, termos arquiteturais errados, mas ela vai chamar a função e vai retornar o JSON, acabou. Na verdade, a gente vai ver que o que ela chama é um serializador. Serializador. Né? A gente cria, em vez de fazer faz a view, a gente tem o models, a gente tem a view e a gente tem um serializer. E dentro desse serializer, isso já é a implementação do Django REST Framework. Dentro do serializer, a gente faz todo o processo. Às vezes, num negócio de 5 linhas, você já tem praticamente o CRUD feito. Sabe? Vai depender do tamanho do modelo, né? do model. Né? Se o model tiver muitos campos, aí tem que ser um pouquinho mais. Mas é super tranquilo de mexer, super rápido, para você entregar, vamos dizer assim, entregar valor com velocidade. Então, assim, e aí, mas como é que vai ter o consumo disso? Aí a gente testa com o seu URL, o HTTPy, também é por linha de comando, e o Postman, para fazer uma interfacezinha gráfica. Ou mesmo, né? E aí que o Django REST Framework é interessante, ou mesmo pelo browser, né? Só que em vez dele renderizar um Django admin do jeito que a gente está acostumado, ele renderiza de uma forma um pouco diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. A diferença é que ele vai mostrar JSONs ali para a gente, mas você vai poder inserir coisas, deletar coisas, consultar e alterar sem problema nenhum. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, espera só um pouco. Se eu conseguir abrir uma coisa que eu estou pensando aqui, eu compartilho a tela e mostro uma APIzinha funcionando. Fica mais interessante quando a gente mostra o código, né? Vamos lá, compartilhando a tela, deixa eu desligar minha câmera, colonizar a banda. Estão vendo meu PyCharm? Sim, Ribeiro. Sim. Beleza. Bom, eu vou mostrar aqui
Aqui é o Django, puro e simples, tá? E aqui eu tenho, na verdade, o Django puro e simples tem meus models aqui, tá? Essa aqui é a API que eu fiz para teste da Olist, tá? Aí, esse aqui é o pulo do gato, são os serializers, né? Então, quando eu faço aqui os serializers, quando eu faço a requisição vai, deixa eu pegar minha view aqui. Essa view aqui é só um get, tá vendo? Essa aqui é só um get, por isso que eu estou pondo uma API view get. Essa aqui é meu post, tá vendo? Esses em verdinho aí que são os comentários, na verdade é porque eu fiz a documentação dela por aqui. Aí, ó como é que fica. Isso aqui também faz parte da questão de boas práticas que a gente acabou não vendo ali, mas assim, por exemplo, API é o nome que eu dei para o meu resource. Na verdade eu dividi, né? Eu coloquei, ele é uma API e coloquei aqui V1 de versão 1. E aí eu tenho bills, né, contas, call starts, né, início de chamada, e call ends, fim de chamada. Veja, no plural, né? Aí os nomes delas aqui tá aquela coisinha mais ou menos da URL do Django. Aí, quando ele chama, por exemplo, a API call starts, deixa eu ver se eu tenho que inicializar o banco, que daí eu testo e a gente vê ela funcionando. Docker, seu lindo. Só rodar. Para ver se não está nada quebrado. No server test. Depois eu vejo isso. Vamos rodar o servidor. Ué? Ah, não. Rodou o teste, River. De novo, sou uma besta. Preciso trocar lá em cima. Tá. E tá rodando. Veja, como eu usei. Como eu usei aqui nos meus serializers. Foi aqui? Não, foi nas views. Isso aqui. E eu estou usando uma lib para fazer, chamar. Deixa eu abrir meus settings aqui. Cadê? Swagger? O Swagger. Isso aqui. Swagger Settings. Quando eu abro o servidor, ele já me traz a documentação. Ó. Esse é o código que volta. Isso aqui é o que está lá no docstring. Tá? Agora, deixa eu ver uma coisa. Vou abrir o Postman. Postman. HTTP local host.
barra API barra V1 barra call starts. Eu estou fazendo um get, a ideia é que ele me retorne pelo menos. Vamos ver se vai ter alguma coisa no banco. Aí não retornou nada, método não. Vamos tentar o BIOS. Ah, tá. Vamos fazer uma coisa agora. Verdade, eu não tenho método get para uma besta quadrada mesmo. Call start model, call record model, call end model. Zero linhas. Tá. O que está acontecendo é o seguinte, eu estou tentando fazer um retorno dele lá, mas eu preciso criar, eu estou sem... Consigo criar com isso aqui. Post starts buddy espera aí, fazer devagarzinho. Tem que copiar, tem jeito. Timestamp. Call ID. Vale lembrar o seguinte, toda toda essa passagem de parâmetros aqui, que vai no corpo da requisição, mesmo que eu não tenha colocado entre aspas, ela vai como string. Tá? Então, tem que tratar isso na API também. Vai dar certo. Ô, River, a URL faltou ali em cima, ó. Ficou só cal. All starts barra. Aí, veja aqui, ó, header. Não. Ele tinha que me trazer. Ah, não, tá aqui. Tá vendo aqui? Ó, a mensagem 201 created. E no corpo da mensagem que ele me traz de volta, ele tem aqui os dados que foram passados como coisa. E aí, quando vem aqui, agora eu pego aqui, start
Call start. Eu faço uma pesquisa no banco e ó, ele está aqui, tá vendo? Tá me acompanhando? Sim, sim. Então, a ideia é essa. A ideia é essa. O que acontece? O model está aqui, lógico que eu tenho os tratamentos que eu faço, por exemplo, eu tenho esse class method aqui que eu faço e tudo mais, que é uma coisa um pouco mais complexa. Mas basicamente eu tenho o model que define por exemplo, define o start model, que é foi o que eu criei agora. Os dados que eu passei e gravei no banco foi desse aqui, né? Quando a URL é chamada, veja, eu chamo a URL do call start, tá? Ela vem aqui para view, o meu call start, ele é um post. Por isso aquela hora deu erro, porque eu estava tentando fazer um get, mesmo que agora, que mesmo tendo informação, eu vou tentar fazer um get, ele me dá, ó, 405, método not allowed, né? Método não permitido, porque aqui eu defini que ele é só post. Então ele não busca no banco. Sim, quando eu dou o post, ele vem aqui no call starts, pega esse request, aí ele chama o serializer aqui, ó. Aqui ele está chamando o serializer, no qual ele passa todos os dados. Então ele vem aqui, ele vai chamar o call start serializer. Ele vem aqui, é esse aqui, call start serializer. Né? Aí ele vê qual que é o source, ele vê essa classe, vê tudo isso aqui, faz as validações. Eu tenho validadores dele aqui, ele chama esses validadores, né? Que estão nesse meu arquivinho aqui chamado validators. Então eu verifico se o vale do source é só dígito, se é menor que 10, se o destination também só é dígito, né? Source é origem, destino, o tipo, se é start. Veja, para eu não me preocupar se ele vai ser passado corretamente, eu já coloco aqui que ele tem que ser lower, né? Letra minúscula, né? E tal. Aí ele volta aqui para o serialize e aí ele devolve para view. Cadê a view? Cadê a view? View. Né? Se ele foi serializado corretamente, né? Aí ela vai me chamar o que salva no banco. Ó. Ela vai fazer um call start serialize e save, e retorna a resposta. Olha a resposta aqui. Status HTTP 201 created e os dados que foram serializados. Né? Que é a resposta que a gente tinha aqui anteriormente. Eu não sei se eu consigo voltar. Mas a gente tinha a resposta aqui anteriormente, que era o JSON lá que a gente tinha. Tá? Então é isso, quer dizer, veja, eu não tenho uma... Para ela, a única coisa que eu tenho de front é isso aqui, que é a minha documentação. Né? Que eu clico e vejo o que faz. Né? E até comi bola, que eu tentei fazer um... Na verdade não foi nesse. Eu tentei fazer um get nesse aqui e aqui está dizendo que eu só faço post. Já na build, eu só faço get. Vamos tentar pegar com uma informação só o post. Só que eu preciso passar. É fácil. Espera aí. O start, eu preciso passar o source. E aí eu venho aqui, vamos ver se ele vai me trazer. Eu não lembro se eu... Porque o que ele faz? Nessa API específica, eu tenho uma ligação, que é a ligação, o início da ligação, a informação de início de uma ligação telefônica e a informação do final dessa ligação telefônica. E eu junto tudo numa única ligação depois. Né? Eu não lembro se... droga.
Não, ele não volta. Eu preciso ter ela completa mesmo. Eu precisaria colocar a ligação a finalização da ligação para ela funcionar. Né? Ou deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é o mesmo número, né? É o mesmo número. Eu precisaria da ligação final, mas acho que deu para entender um pouquinho o que está fazendo e que a ideia de uma API, né? É fazer esse back-end. Veja, eu não tenho templates aqui. Ó, na minha estrutura, eu tenho aqui a App Core, eu tenho minhas migrations, tenho testes, e aí agora só referente ao que faz a app. Né? Aqui eu tenho testes que são é só o teste do WSGI, e aqui eu tenho settings. Ou seja, eu não tenho um único template. Né? É esse. Cadê o de novo? É essa configuração aqui que eu faço no settings que me gera. Oh, droga. Que me gera esse front aqui. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu acho que eu não tenho. Eu não tenho usuário criado. Mas eu conseguiria também acessar para poder criar os dados da de vocês. Para eu poder criar, eu também poderia acessar o admin. Eu só não fiz isso agora porque eu não tenho o per user criado, né? Mas é isso, gente. Assim, lógico que agora o que eu passei com relação ao Django ali foi só rapidinho para ter uma ideia da, da, da construção da API, mas a gente pode, a minha ideia é ter um outro encontro que a gente fale disso, para a gente começar a aprofundar, criar uma do zero mesmo, sabe? Uma coisa simples, né? Bem sucinta mesmo, mas que a gente consiga criar do zero e acessar pelo admin, acessar pelo Postman, pelo próprio seu URL, etc. Beleza? Legal, River. Perfeito, cara. Pô, Muito bom. muito bom, River. Muito bom, bem explicado. Obrigado. E se tiverem dúvida, Legal, Fabrício, legal, tal, River. Valeu. beleza. Tá, eu sei que deve ter sido, para alguns deve ter sido meio muito basicão, né? Meio que, mas acho que pode ter servido de uma revisãozinha aí para refrescar um pouco a memória, reforçar conteúdos, reforçar conceitos, né? Mas acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma questão, alguma coisa que queiram colocar, pode falar, gente. Eu só sou feio, não mordo, ainda mais pela internet. Não, River, para mim tá muito tranquilo, cara. E assim, eu só vou ficar cobrando aí para ver se a gente implementa isso mesmo. Faz um CRUDzinho básico com Beleza. um API. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no próximo. É, É, isso mesmo. tranquilo. A ideia é isso mesmo. Até conversar com vocês, o Renzo já está sabendo. A próxima semana e a outra eu não vou poder nem participar das talks. Eu vou estar fazendo aquele curso do Jefferson, do Complicando Docker. Vai ser online o curso agora e vai ser justamente de terça e quarta.
Vai ser semana que vem e na outra. Mas assim que eu voltar dessa maratona aí de Docker, aí a gente arrepia na. Pode cobrar, Thiago. A gente marca aí uma outra talk para falar do crudezinho, né? Aí eu preparo o negócio, não vão vir. Lógico, o código a gente faz na hora, mas eu venho com as coisas já meio mastigadas para a gente também não ficar perdendo tempo pensando o que vai fazer, esse tipo de coisa, entendeu? Show de bola, Igor. Muito bom. Então, beleza. Beleza, é ótimo. Então, rapaziada, se não tiverem mais dúvida, alguma coisa, acho que a gente pode encerrar por hoje. Já tá dando 2 horas, acho que a gente está aqui. Tô com a garganta seca aqui. Esqueci de trazer água para conversar. Esqueci que eu ia falar mais do que o Renzo hoje. Beleza? Eu vou até parar a gravação aqui.